Ah, esqueci do meu óculos. Você não faz vídeo sem óculos? Tem o óculos dando tampado na cara feia. A sua cara não é feia, a sua cara é linda. Olá, pessoal! Eu sou a Tatiana Durães e esse é o vídeo Escrever Meu Livro. E agora? Há um tempo eu escrevi algumas dicas lá no meu blog para quem tinha escrito o livro e não sabia o que fazer a partir desse momento. Eu escrevi meu livro e agora, o que eu faço com ele? Eu pensava que com a quantidade de matérias, de conteúdo existente nesse sentido na internet, que fosse fácil das pessoas encontrarem no Google algumas dicas do que fazer com suas obras a partir do momento que elas estão escritas. Mas participando de grupos literários, eu percebi que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, ou talvez preguiça de procurar, não é mesmo? Então eu escrevi lá no meu blog uma matéria com algumas dicas, eu gostei bastante de como ficou, algumas outras pessoas também vieram me falar que também gostaram, e então eu resolvi trazer esse conteúdo para o vídeo, resolvi trazer esse conteúdo para o canal e mais alguns conteúdos do meio editorial, no meio de publicação de livros. Primeiro eu quero que fique bem claro que eu não sou uma expert no assunto, eu não estou no meio literário há muito tempo e as dicas que eu trago para vocês são baseadas na minha experiência. Então pode ser sim que alguém tenha uma experiência diferente da minha, tenha feito de uma forma diferente da que eu estou falando aqui e de repente você encontre essas dicas diferentes aí na internet. Então vamos lá, escrever meu livro. E agora? Primeiro seria muito legal que você conseguisse passar esse seu texto para amigos conhecidos seu que leem bastante livros, principalmente do gênero que você escreveu. Então, se de repente seu livro é uma fantasia, você passar para pessoas que leem bastante fantasia, ou se é um terror, um chiclete, enfim, passar para as pessoas que têm o hábito de ler esse gênero. Pessoas que leem muito, elas costumam ter um feeling um pouquinho mais apurado, vamos colocar assim, para dizer para você se tem furos na história, se a história ela tá coerente, se os personagens estão bem construídos, se aquela trama que você colocou, se ela parece real ao ponto do leitor acreditar naquilo e se envolver com aquela história. Também é muito bom revisar. Se você não tiver condições de pagar um revisor profissional, peça para que esses amigos marquem, grifem no seu texto as palavras que eles vão encontrar escritas erradas. É muito comum a gente, escritor, ler a palavra escrita errada e não perceber, porque a gente está viciado no nosso texto. Eu lembro de um caso que eu escrevi dirigir ao invés de digerir. E eu passei por aquele trecho diversas vezes e não enxerguei, porque quando eu ia ler a frase, a minha cabeça lia de forma automática, então eu não encontrava o erro. Depois desse processo finalizado, é interessante que você registre a sua obra na Biblioteca Nacional para garantir os seus direitos autorais de escritor, de autor dessa obra. Acesse o site, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e imprima o formulário que você vai preencher com todas as informações suas e da sua obra, e imprima a Gari, que é a via que você vai pagar, se eu não me engano, só paga no Banco do Brasil e lá direto no caixa. Imprima também uma cópia do seu original da sua obra, rubrique, assine todas as folhas. Se eu não me engano, você terá que tirar um xerox do seu RG, CPF e comprovante de residência, se eu não estiver muito enganada, e colocar tudo isso num envelope. Atenção, você tem que colocar a Gari e o comprovante de pagamento originais no pacote e mandar para a Biblioteca Nacional por correio. Se você morar no Rio de Janeiro, você pode entregar pessoalmente lá. Depois de mais ou menos uns 60 dias, você vai receber o certificado comprovando que aquela obra é de sua autoria. Se tiver algum erro, se tiver alguma dificuldade, alguma divergência, a biblioteca entra em contato contigo. Esse certificado, ele serve também para que você consiga enviar a sua obra para análise em algumas editoras. Algumas editoras grandes, elas exigem uma cópia desse certificado. Quando você envia seu original, você tem que mandar essa cópia junto para que eles façam a avaliação. Sem isso, eles não fazem. A partir de agora, a gente entra no âmbito de publicar. Ok, você passou seu livro para os seus amigos ler, você revisou seu livro junto com seus amigos, pontos que eles indicaram para você que estava falho, você deu aquela revisada
básica que a gente dá mesmo na gramática, você registrou sua obra, você tá com o certificado em mãos. Agora você quer publicar seu livro. O tema de publicação ele é bastante extenso, porque tem muitas formas de você publicar a sua obra hoje aqui no Brasil. Então eu vou começar falando pelo de editoras, que eu acho que é o que o pessoal mais procura, que o pessoal mais quer ter uma editora para publicar o seu livro. Gente, eu sou uma coisa fofa, eu sou a Área. Coisa fofa, sou muito fofa, sou fofa. Primeiro, é importante entender que nem toda editora publica todo e qualquer gênero de livro. Algumas editoras, elas têm selos específicos para livros. Às vezes ela tem um selo específico para aí contemporâneo, às vezes ela tem um selo específico para fantasia ou para até evangélicos e cristãos. Enfim, é importante você identificar dentro daquelas editoras que você gosta quais publicam o gênero que você escreveu. Depois, você precisa entrar no site deles e verificar se essas editoras estão aceitando originais. Editoras costumam abrir um prazo, um tempo de aceitação de original. Normalmente, elas colocam essa informação lá no site, então é importante que você entre e busque por essa informação. Se você enviar seu original e a editora ela tiver com um período de recebimento fechado, pode ser que você tenha o seu original jogado fora. Ele não vai ser avaliado, ele vai ser largado num canto, ele pode ser esquecido ou realmente pode ir para o lixo. Além disso, você vai perceber que existe um padrão para envio do seu original. Normalmente eles pedem Arial 12, com espaçamento duplo, algumas coisas assim, texto justificado. Não faça diferente desse padrão, procure esse padrão. Se não tiver no site da editora, dessa editora e estiver em outra, mantenha esse mesmo padrão. Quanto mais profissional o seu texto parecer, melhor. Editoras costumam demorar um pouco para mandar uma resposta. Tem editoras que pedem 3 meses, tem editoras que pedem 6 meses. Se você nunca recebeu uma resposta, provavelmente é porque você não foi aceito ou porque eles nunca leram o seu texto. Eu já ouvi de alguns editores que deram entrevistas aqui no meio do YouTube ou até em canais de televisão que eles recebem pilhas e pilhas diariamente de livro e nem tudo eles conseguem avaliar no prazo correto, então pode ser que realmente o seu livro ainda não tenha sido lido. Às vezes falam, nossa, mas faz um ano, mas pode ser que não tenha sido lido ainda. Agora, tenha em mente que é muito difícil conseguir uma publicação numa editora tradicional sendo um autor iniciante e desconhecido. Há algumas editoras que são grandes e que aceitam publicações de autores iniciantes, porém esse aceite ele vem com uma proposta, um valor que você tem que pagar. É como se fosse uma publicação conjunta, você investe um valor na publicação, a editora publica seu livro, ela faz a distribuição, só que você investe um valor bem alto. Por isso é muito importante pesquisar a editora antes de enviar o original para ela. Pesquise na internet sobre a editora, converse com outros escritores que já publicaram por aquela editora para saber se de repente você não está investindo em uma fria. Tem algumas editoras que prometem mundos e fundos e elas não cumprem. Depois que você paga, depois que você publica, você recebe aquele monte de exemplar na sua casa que meio que você é obrigado a comprar para que a sua publicação aconteça. E depois elas simplesmente te largam na mão e você tem que se virar com tudo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre publicação independente. A publicação independente é quando você é responsável por fazer tudo do processo de publicação do seu livro. Escrever, procurar um revisor profissional, procurar um diagramador, procurar um capista, procurar uma gráfica para imprimir. Às vezes você também contrata profissionais para colocar o seu livro, o seu e-book digital em algumas plataformas. E você vai ser responsável também pela venda dos seus livros. Você tem algumas opções no meio de ficar independente. Você pode publicar pela Amazon, tanto e-book quanto físico. Falando um pouquinho do formato digital da Amazon. Legal, você escolheu colocar o seu e-book na Amazon. Eu acho que é a grande maioria dos escritores hoje começam dessa forma ou pelo Wattpad, porque são formatos mais simples de se trabalhar, que não demandam muito gasto. E importante, não ache que porque você está fazendo uma publicação independente, você não precisa ter cuidado com o seu livro. Contrate sim um bom profissional para revisar seu livro.
Contrate alguém para diagramar o seu livro, para ele ficar certinho lá na Amazon, para não dar nenhum erro. E um bom capista para você ter uma capa comercial, uma capa chamativa, uma capa que atrai aos seus leitores. Plataformas de autopublicação também são um bom meio. Como eu disse antes, o Clube dos Autores é uma opção. A Amazon também é uma plataforma de autopublicação. Só que atualmente o formato dela de impressão de livros, ele fica fora do país. Eu falei um pouquinho sobre isso no meu vídeo que eu falo sobre o Kaelion na Amazon. Eu vou deixar aqui em cima passando nos cards para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa parte de formato físico da Amazon. Porque como o dólar tá muito caro, eu acho que não compensa tanto você colocar seu livro lá para vender. O Clube dos Autores e a Bookness, por exemplo, elas são plataformas brasileiras, elas ficam aqui dentro do Brasil. Então, quando você coloca seu livro para vender, a pessoa ela não precisa pagar em dólar, ela vai pagar em real normal. Assim como em toda parte da publicação independente, você vai precisar dos profissionais que vão te ajudar nas etapas de produção do livro. Porque o Clube dos Autores, ele só imprime o seu livro. Você vai upar ele lá, né? Você vai colocar a capa, o miolo, tudo certinho, e ele simplesmente vai imprimir. Ele não vai conferir se aquela diagramação que você fez está correta para impressão, se sua capa está desfocada, se a imagem da sua capa é uma imagem de boa qualidade. Por isso é importante você contratar pessoas que saibam fazer esse tipo de coisa, para que quando o seu leitor comprar o seu livro e o Clube dos Autores imprimir e enviar para ele receba uma coisa legal. Como eu disse antes também, você tem a opção de gráficas. Tem gráficas que trabalham como editora por demanda, vamos colocar assim. Você contrata ela e ela vai te auxiliar em todo o processo de produção. Ela vai contratar um capista, um revisor, um diagramador, vai fazer o ISBN, tudo certinho para você. Você vai aprovando tudo de acordo com o que vai acontecendo. É claro, você está pagando por isso. Mas no final do processo, quando os livros eles forem impressos, eles vêm para sua casa, eles vão para sua casa. E a partir daí é com você. Você se vira para vender, você se vira para distribuir, você se vira para chegar o seu livro, para fazer com que seu livro chegue até o leitor. E é claro, você tem a opção de correr atrás de tudo isso você mesmo e apenas imprimir os livros de acordo com a sua necessidade. Tem gráficas que imprimem a partir de 5, 10 exemplares. A impressão sai cara, a impressão final é cara. Mas você não fica com aquelas caixas enormes na sua casa. Contudo, quando você faz uma impressão com uma quantidade maior, o valor unitário do livro, ele sai mais barato. Precisa decidir se você quer imprimir numa quantidade menor, conforme você for tendo pedidos, aí o valor do livro fica mais caro, ou se você vai imprimir numa quantidade grande, por exemplo, 100, 200 exemplares, e aí cada exemplar ele tem um valor mais barato e você consegue passar mais barato para os seus leitores. Esse é um ponto negativo também, ao meu ver, do Clube dos Autores, porque como ele faz a impressão unitária, um por um, de acordo com o que for tendo pedido, o valor final do livro sai muito caro para o leitor. Bem, agora a gente vai para o Wattpad. Você tem a opção também de disponibilizar a sua história, suas obras, em plataformas online gratuitas de leitura, como o Wattpad, por exemplo. Lá você não paga nada para publicar e ninguém paga nada para ler. Como é uma plataforma sem custo, tem muito autor arriscando e publicando lá suas obras. Eu mesma coloquei o Kaelion lá 2 vezes por completo, antes de colocar ele na Amazon. E o que eu acho mais legal do Wattpad, o que eu gostei mais da plataforma, foi a interação com o leitor. Porque da primeira vez que eu coloquei o livro, eu fui colocando capítulo por capítulo a cada semana, ou 2 vezes na semana. Então os leitores, eles liam e eles já comentavam embaixo o que eles tinham achado daquele capítulo. E isso é muito legal. Porém, eu tenho visto muita reclamação dos leitores sobre erros, falhas, buracos, histórias mal escritas. Por ser uma plataforma completamente gratuita e aberta, você pode escrever qualquer tipo de coisa lá. Você pode escrever qualquer tipo de história, de qualquer gênero. Você pode ter qualquer idade, que não tem restrição. Só que esteja ciente que se você publicar uma história que não esteja boa, uma história que não seja legal, uma história que não tenha um bom enredo, uma boa trama, que você não tenha trabalhado legal na história, pode ser que você não receba elogios e sim críticas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo links úteis para vocês.
vai ter o link da Biblioteca Nacional para registro do livro, link da Wattpad para você conhecer a plataforma e de outras duas plataformas que eu conheço, que são de leituras online, o Readbook e Swik, acho que é assim que se pronuncia. Vou deixar também o link de contato de alguns profissionais que eu conheço, que eu tive a oportunidade de trabalhar ou que eu tive indicação por algum outro escritor, desde capistas, revisores e diagramadores. Enfim, eu espero que essas dicas tenham dado uma luz para vocês, para quem está procurando o que fazer com um livro depois de ter escrito ele. São dicas até que bem genéricas, eu diria, porque servem para qualquer escritor de qualquer gênero, em qualquer situação. E comentem aqui embaixo se ficou alguma dúvida sem responder, se tem alguma coisa que vocês não entenderam direito, se tem alguma outra coisa que vocês gostariam que eu fizesse vídeo comentando sobre. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal. E se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. Um beijo, até mais!